Fala galera, esse aqui é o Religare, seu devocional semanal da Liga Teológica. E hoje nós vamos estrear o novo tema desse Religare. Vamos passar um tempo aí falando sobre esse assunto que é ficção científica. E para inaugurar os filmes e obras de ficção científica, eu vou falar da minha predileta, que é De Volta para o Futuro. Na verdade, De Volta para o Futuro eu gosto tanto que nós vamos dividir em 3 Religares o assunto de Volta para o Futuro, justamente porque são 3 filmes. E hoje a gente vai falar do primeiro filme, né? Aquele primeiro filme onde você tem os personagens Marty McFly e o Dr. Brown, e ambos se reúnem, se encontram numa amizade que eles já têm, mas acontece ali um acidente, uma situação em que um deles precisa ir ao passado e aí consertar e corrigir o futuro. Na verdade, nós sempre temos dentro de nós essa coisa pelo tempo, né? Pelo passado, pelo presente e principalmente esse anseio pelo futuro, não é? E aí no filme a gente vai ver ali toda uma corrida para fazer as correções. E claro, um filme que tem muito de ficção, mas também tem comédia, mas também tem ali um senso de aventura muito aprimorado e aí você acaba se envolvendo. Se você ainda não assistiu De Volta para o Futuro, assista, vale muito a pena e tem muitas mensagens ali escondidas sobre relacionamento familiar, não é? Sobre essa preocupação com o tempo, não é? Sobre a possibilidade de fazer correções na nossa vida, né? Sobre escolhas também, né? Então vale a pena você dar uma olhada nesse filme, porque eu acredito que você vai aprender muito também na sua vida com ele. Mas hoje eu quero falar desse primeiro filme no sentido de pensar sobre o futuro, né? O nome do filme já é De Volta para o Futuro e era de um tempo em que os filmes já davam spoiler no seu próprio nome, né? De Volta para o Futuro, então alguém precisa voltar, não é? E aqui nós temos então a palavra de Deus falando sobre essa questão do anseio, não é? Desse nosso desejo de saber o futuro ou de pelo menos fazer algo pelo futuro, quando na verdade nós vivemos no presente e Deus tem algo para nós hoje. Mas sobre o presente a gente vai falar em outro momento. Agora eu quero falar sobre o futuro. E a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, um texto bem conhecido que diz: "Por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes?" E aqui ele vai desenvolvendo, são palavras do próprio Jesus a respeito desse anseio. Aqui ele está falando exatamente sobre condições financeiras, condições de vida, não é? Jesus aqui ele não está falando especificamente de espiritualidade, mas ele está falando sobre a vida física mesmo, a vida humana, o cotidiano. E quando ele apresenta a comida, o vestir, ele está trazendo para nós também uma aplicação muito interessante, porque sim, essa é uma preocupação nossa, né? Nossos pais, eles trabalham para nos dar uma educação, uma condição. Nós, com essa condição e educação, seja ela difícil, seja ela mais fácil para algumas pessoas, conquistamos ou chegamos em algum lugar. E quando chegamos nesse algum lugar, sempre pensando no futuro, já começamos a projetar o nosso futuro, nossa aposentadoria e assim como fizeram por nós, fazer pelos nossos filhos, nossos netos. Então sempre há uma preocupação com o futuro no que envolve financeiro, né? E aí a palavra de Deus nos traz essa situação de Jesus falando sobre esse assunto, olha só, né? E aqui ele traz tudo isso. Só que o versículo 33 mais na frente diz: "Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas." Aqui nós temos um texto bem interessante, que muitas vezes é aplicado em qualquer área da vida. Mas aqui na palavra de Deus, esse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas que serão acrescentadas são exatamente essas coisas. O vestir ou comer, ou tudo aquilo que o dinheiro pode pagar, ou tudo aquilo que é preocupação com nossas condições futuras. Essas coisas serão acrescentadas. Então a minha prioridade é o reino de Deus. A minha prioridade é me resolver com Deus para que Ele possibilite resoluções de tantas outras coisas na minha vida. Então não tem como voltar ao futuro ou sequer ir ao passado para fazer qualquer que seja a correção. O que nós precisamos viver é no presente
buscar a Deus e todas as suas coisas. Deixa que Ele nos dá condições e assim, consequentemente, viver resultados do nosso plantar aqui na terra. Que Deus assim nos abençoe e até o próximo encontro.